Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje recebe um jornalista paraibano que acaba de lançar o livro Rádio, História e Radiojornalismo. A gente vai conhecer um pouco do que traz essa obra, que resgata a forma como se fazia comunicação desde séculos passados. Gilson Souto Maior já está aqui ao meu lado para essa conversa. Eu convido você também. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Gilson, também para a gente é uma satisfação tê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Lael, é uma alegria muito grande estar aqui e uma satisfação em ver esse trabalho bonito que a nossa Câmara Municipal está fazendo, mantendo essa estação no ar. Fico muito feliz em estar ao lado de você e parabenizando. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. A gente agradece. Eu quero começar entendendo como é que foi o processo de pesquisa para chegar nessa obra. Como é que foi isso? Veja bem, um dia eu cismei de falar sobre a história do rádio. As pessoas têm a mente curta, as pessoas esquecem, não é, os seus ídolos. E muitos foram os ídolos que nós tivemos, eu pelo menos quando criança, aqueles locutores que eu ouvia na Tabajara, na Borborema, na Tupi do Rio. Eu jamais pensei em chegar a ser um jornalista. Então eu resolvi, eu vou pesquisar e vou fazer um livrinho falando sobre o rádio, sobre a história deste veículo apaixonante. Eu digo apaixonante porque eu sou um apaixonado pelo rádio, muito embora eu seja polivalente, passei por todos os meios, estou na televisão, mas eu sou apaixonadíssimo pelo rádio. Começou com que idade essa Eu comecei paixão? aos 15 anos de idade. E o livro fala como eu comecei, sem querer. Eu falo, por exemplo, nas difusoras de rádio, as rádios alternativas. Naquela época, elas usavam esses alto-falantes, umas cornetas, né, nos postes. E um amigo meu, Orlando Eugênio, mais velho que eu, criança, ele um dia disse: Gilson, lê esse texto aqui. Eu li e, quando menos esperei, o estúdio da difusora estava cheio de gente. E eu fiquei assim um pouco e disse: olha, o pessoal achou interessante a tua voz, eu ia saber que locutor novo é esse aí. Rapidamente eu diria a você que este camarada, o Orlando Eugênio, foi responsável pela minha entrada no jornalismo. Ele me levou a Caturité, de Campina Grande, e eu fiz um teste, fui aprovado. Eu fiquei. E o meu querido Orlando voltou para a difusora. Mas esse livro, ele é memorialístico, é histórico e didático. A primeira parte, os leitores vão ver que eu falo desde James Clerk Maxwell, passando por Lodge, por Armstrong, É nas origens mesmo. nas origens. Desde o momento em que James Clerk fez um teste e viu aquela perturbação eletrônica, nem sabia o que era, morreu cedo. Quem descobriu a onda do rádio foi, na verdade, a Heinrich Rudolf Hertz, um alemão, que morreria cedo também, mas teve um contato com o Guglielmo Marconi, que se diz que foi feito, que foi ele o responsável pela primeira transmissão radiofônica. Cá para nós não foi. Eu, como brasileiro, digo que não. Foi em termos documentais. Mas 3 anos antes dele fazer uma transmissão de Paris para Marseille, na França, no sul da França, um padre brasileiro, Roberto Landel de Moura, gaúcho, já havia feito um teste. Aliás, ele fez 2 testes de transmissão ponta a ponta, sem fio. E construiu também, fabricou também uma válvula
válvula que nós chamaríamos de retificadora. Mas coitado do padre, ele foi quase que excomungado, chamaram de doido, de maluco mesmo. Bom, mas eu não vou contar tudo, senão ninguém compra o livro. Está tudo no livro. É. Eu posso segurar até para o Diego? Sim, por aliás, favor. eu vou presenteá-lo. Já fiz aqui, olha o autógrafo aqui, tá bom? O Diego consegue pegar daí? Tá aqui. Pega por aqui, Diego. O autógrafo aqui. Eu agradeço demais. Ok? Garanto que eu O vou ler ele amigo inteiro. Lael Arruda, não é? Com o abraço do amigo Gilson Soutoé. Muito Tá bom? obrigado, Gilson. Então, está aqui o livro. Esse livro, a primeira parte é histórica. Deixa o Diego mostrar a capa, que ficou belíssima também. E o que eu estava raciocinando aqui enquanto você falava é o seguinte. Eu, por exemplo, sou de uma geração que já não pegou esses sistemas radiofônicos. Eu ainda lembro daquelas estruturas de televisão que tinha nas praças. Sim. Montava-se ali, guardava a televisão dentro de umas portas, Sim. mas rádio já não é do meu tempo. Esse livro tem essa função de trazer para uma juventude, para alunos de jornalismo, uma realidade desconhecida. Veja bem, a realidade histórica aí, na verdade, a minha preocupação foi de mostrar, através de um trabalho iconográfico, através de imagens, são 300 e tantas fotografias aí, eu não sei exatamente, 330 mais ou menos. A minha preocupação foi mostrar a história do rádio na Paraíba, não é? E imagens de grandes nomes que passaram pelas emissoras e alguns mais recentes nomes que atuaram e continuam atuando no rádio da Paraíba, né? Desde a primeira emissora até algumas. Tanto como não dá para colocar todas as emissoras, não deu, eu depois fiz uma listagem, né? Cidade por cidade, emissoras de rádio AM, FM, inclusive comunitárias, fiz uma listagem, 2 páginas, para que ninguém dissesse que eu não falei na rádio e tal. Falei. Agora, não dava para falar historicamente em todas, tá? Então, o resgate histórico é nesse aspecto, é muito para mostrar que as pessoas não podem esquecer, por exemplo, aqui no rádio de João Pessoa, ninguém pode esquecer, um nome como Geraldo Cavalcante, não é? Não pode esquecer um um Humberto Lucena, senador, mas que foi locutor da rádio, não é? Da Rádio Tabajara. São pessoas que contribuíram com a construção da nossa história, não só da história do rádio, né? Exatamente. À medida que você participa da comunicação de grandes fatos políticos, de grandes obras, você está contribuindo para a construção da história de um lugar. E, de fato, né, essas pessoas se perderem no tempo, isso não pode acontecer, tem que ter esse registro. E da parte teórica, permita-me, eu já falo sobre reportagem, entrevista, o que é notícia, sobre lead. Eu cito exemplos de informativos de curta e curtíssima duração. Um exemplo de um noticiário como, eu vou usar esse termo, o esqueleto de um noticiário de longa duração. Quem lê vai encontrar um glossário sobre termos de comunicação, inclusive um glossário sobre a linguagem futebolística, eu chamaria a linguagem do futebolês. Por exemplo, na boca da meta, onde a coruja dorme, não é? No miolo do campo. E eu explico tudinho o que é. Se usa até hoje algumas expressões ou algumas ficaram perdidas no passado? Não se perde, elas continuam. O interessante é que a linguagem do radiojornalismo esportivo, que eu vou fazer um livro só sobre radiojornalismo esportivo, Lael, é sempre renovando a cada dia. Além dos termos existentes, outros vão surgindo. Recentemente, há uns 15 anos atrás, uma palavra mumunha. Lá vai fulano, pela direita, bateu primeiro, fez uma mumunha. A mumunha fez uma presepada lá na frente do adversário. É um termo que está no dicionário brasileiro da língua portuguesa. Quer dizer, muitos termos do futebol hoje integram não apenas o dia a dia da nossa linguagem, não é? Mas também os dicionários. O senhor tem uma experiência vasta, passou por vários veículos de comunicação, não só rádio. Mas a pergunta essa específica para o rádio. É diferente a forma de fazer rádio de décadas atrás e a maneira que estão fazendo hoje?
Veja bem, é diferente porque as novas tecnologias possibilitaram uma maior interatividade. Permita-me ir ao passado, eu vou citar Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Em 1929, ele já preconizava o futuro de um rádio diferente. Ele falava que o rádio precisaria deixar de somente transmitir, mas também de receber. Receber o quê? O feedback dos ouvintes. O que é que aconteceu? Nos anos 60, nós já começamos a sentir isso. Entrou o telefone no ar, os equipamentos híbridos começaram a possibilitar a entrada através de plugs com o telefone, e o telefone passou a fazer parte do dia a dia do rádio. Já começou a haver um processo de interatividade maior, o ouvinte entrando na programação através do telefone. Isso foi dito pelo Brecht. E ele dizia que o rádio teria esse caminho. Teve, depois vieram os avanços tecnológicos. Hoje a internet é uma ferramenta importantíssima para que você tenha mais facilidade para fazer o rádio. O que eu não aceito é o radiojornalismo que algumas emissoras fazem, que colocam um computador na bancada e pensa que o computador resolve tudo e que fica lendo matérias dos computadores, porque nem tudo que sai na internet é verdadeiro. E você se afasta, de fato, do ouvinte. Sim. Não é isso? Sim. Você está longe da notícia quando você faz isso. Outro aspecto é porque o radiojornalismo ele está ruim em algumas emissoras. Elas deixaram até de contratar repórteres. Você vai numa emissora do Sul ou do Sudeste, em São Paulo, Rio e outros grandes centros, e você vê que o repórter está na rua. A Bandeirantes, a Jovem Pan, a CBN, tem repórteres em aeroporto, em hospital, em delegacia. Aqui não, rapaz, aqui ninguém contrata mais profissionais para fazer reportagem. É claro que há exceções, algumas emissoras fazem, mas o nosso radiojornalismo aqui, ele está muito, Lael, eu diria, pontual. Em alguns horários tem um noticiário. Depois, as emissoras viram um vitrolão, só com música, e música até, às vezes, de péssima qualidade. Então, é um rádio diferente, aliás, eu digo que a Paraíba precisa melhorar a qualidade do seu rádio. Era isso que eu ia perguntar, é uma realidade exclusiva nossa, ou se a gente observar o Nordeste ou outros estados, estão caminhando por aí também? A Paraíba não está sozinha. Há uns 2 ou 3 estados brasileiros, eu estive aqui do Nordeste, eu estive observando, caminham erroneamente nesse aspecto, tá? Aqui em João Pessoa, algumas emissoras estão mais ou menos, mas precisam ter um radiojornalismo mais constante durante o dia, porque a notícia para a comunidade é aquela notícia que ele está mais próxima. Não é verdade? Então, adianta eu saber que, por exemplo, fulano de tal assassinou fulano na rua tal, lá no bairro Casa Verde de São Paulo. Não interessa. Mas se houver uma confusão, uma briga qualquer, um assassinato, que eu não gosto de ouvir isso muito em rádio, lá em Cruz das Armas, nos toca mais, é mais próximo da gente. A notícia nos é mais interessante. E se tem uma testemunha ocular Sim. observando e narrando, enriquece O repórter foi lá, traz dados pormenores, né? Vai fazer não somente a cabeça da matéria mais tarde, mas vai ter o quê? Pormenores pela ordem de importância, como diz o LID. Né? Então, uma coisa diferente. Então, a Paraíba está pecando nesse aspecto. Eu não quero fazer aqui, longe de mim, nenhuma crítica a quem quer que seja. Agora, eu acho que se os proprietários das emissoras de rádio quiserem, eles fazem um rádio de melhor qualidade. Está faltando boa vontade. Vão dizer, não, mas o rádio não dá lucro porque está mal feito. Muita coisa aí para se rever. Então, Tem coisa para se rever. Olha, por favor, mal feito, há as exceções. Há alguns programas bons? Há. Mas o radiojornalismo num todo, como deveria ser, o dia todo, nós não estamos tendo. Tá?
A CBN é um exemplo de como fazer um bom radiojornalismo. Não é verdade? Funciona. Do jeito que Funciona. deve ser, E eu é diria isso? até que a CBN local, que tem um horário pela manhã, com notícias locais, mesclando com noticiários de hora em hora de São Paulo, Rio de Brasília, não é? E à tarde também, deveria ter um âncora à noite, até pelo menos 10 horas da noite. Não tem, e resultado, à noite fica só a gente ouvindo notícia de São Paulo, de Rio de Brasília. Deixa eu fazer uma pausa aqui para a gente continuar Vamos. esse debate no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o jornalista Gilson Souto Maior, que acaba de lançar o livro Rádio, História e Radiojornalismo. Esse livro aqui, ó, que bacana. A gente conversava aqui no intervalo sobre a discussão que sempre acontece, que determinado veículo de comunicação vai desaparecer. Há uma discussão sobre jornal impresso, é uma situação. Há discussão sobre televisão, que vem perdendo espectadores, é outra situação. E o rádio? Existe esse receio também de muita gente de se perder no caminho, da internet sair aí varrendo todo mundo? Eu diria o seguinte, que o atestado de óbito do veículo rádio já vem de longas datas. E ele continua vivo. Chegou a televisão, o modernismo no jornal com das linotipos para offset, e o rádio continuou. É claro que o rádio deixou de ter aqueles programas de auditório, teve que se adequar a uma nova realidade, porque os programas de auditório passaram para a televisão. Você vai ver aí que tem a Rádio Tabajara, não é? Com os programas de auditório, e você vai observar que os cantores famosos do Brasil estão aí, no livro, né? Dos programas de auditório da nossa pioneira PR, qual é o PR dela? A Rádio Tabajara, PR5... Rádio Tabajara, é esse capítulo aqui? Rádio Tabajara, a nossa aqui, não é? A nossa eterna PR4. PR4, tá? Então, o que é que ocorre? Essa de que o rádio vai acabar, eu diria o seguinte, por que é que não acaba em países de primeiro mundo? O Reino Unido são vários países, 68 milhões de habitantes. Tem quase 200 milhões de aparelhos de rádio. Tem mais rádio do que gente. Ora, então não entendo.
Eu acho que o rádio, ele precisa continuar sempre aproveitando as inovações da tecnologia para ficar cada vez melhor. Porque eu digo a você, é muito mais fácil fazer rádio hoje do que antes. Tecnologia é um divisor de águas aí. Ajuda muito. Você transmite futebol de qualquer canto com muita facilidade. Tem os satélites, tem os equipamentos da internet que você transmite sem usar a linha telefônica de TX, RX, né? De retorno de transmissão. E essa agilidade é o grande diferencial? Precisa de bem menos para uma transmissão ao vivo, por exemplo, do que fazer televisão, fazer uma transmissão de TV. A televisão, por mais moderna que seja, tem que ir o carro de externa, os técnicos, né? Ajeitar o link, aprumar. Quer dizer, o rádio não. O rádio que antes usava o carro de frequência modulada, hoje não precisa mais. O repórter vai para a rua com um telefone celular. Entra ao vivo rapidinho, ao de vivo, onde estiver. E manda escuta, notícia. e cá para nós, escuta mais o rádio do telefone celular. Está tudo resolvido num aparelhinho minúsculo. Tudo no aparelho minúsculo. O rádio vai no bolso. Então o rádio ele é fácil, de fácil manuseio, de adaptação para qualquer lugar. Vai para dentro d'água, vai para o chuveiro, vai para a cozinha. É tanto que lá em casa mesmo tem uns 5 rádios. Tem um na cozinha, tem outro no meu quarto, tem outro lá no escritório. Viu? Afora que a empregada chega, leva o rádio também. E por aí vai. Deixa eu pedir para o senhor citar alguns veículos que fizeram parte da história, alguns rádios, algumas rádios que o senhor teve experiência também, que fazem parte da história da Paraíba e que estão aqui no livro. Neste livro, pela ordem, eu falo sobre a Tabajara, foi a primeira, né? A PR4. Depois, a Rádio Cariri, de Campina Grande, né? Em seguida, a Rádio Borborema, também de Campina Grande. A Espinharas de Patos, foi a primeira emissora do Sertão. 15 dias depois da Espinharas de Patos, a Espinharas foi logo no 1º de agosto, se não me engano, o livro aí eu não decoro bem. E no dia 15 de agosto de 50, a Rádio Arapuã. Né? Aí por aí vai. Vem a segunda do Sertão, a difusora Rádio Cajazeiras. Aí eu falo sobre as rádios do Sertão, a Rádio Oeste, a Rádio Alto Piranhas, Rádio Princesa de Princesa Isabel. Falo sobre algumas emissoras do Brejo. Mas como as páginas eram poucas, eu digo, vou parar um pouquinho por aqui. Falo sobre as rádios da capital, a CBN, né, que eu acho uma emissora fantástica, a programação da CBN, por conta não apenas do bom jornalismo local que se faz, é tanto que eu apresento o pessoal da CBN atualmente, né? Que trabalha na CBN local, a Verônica Guerra, quem toma conta. A gente tem aqui o capítulo. Olha aqui, ó, a Verônica Guerra, minha amiga, o Lenilson Guedes. Olha aí, ó, o jornalismo político que acontece lá com Rubens Nóbrega e com Helder Moura, o nosso querido Bruno Filho, esse repórter que é muito bom, o Herbert Araújo, esse Marcelo, que é Marcelo Andrade. Então, tem muita gente boa. E eles fazem um rádio interessante. Aí vejam bem, eu não vejo razão, qual a razão que o pessoal tem a mania. O pessoal só quer falar política, rapaz. A política faz parte da nossa vida. Mas o radiojornalismo não é só político, ele é esportivo, ele é diversional. Aí não, meio-dia é político. O prefeito vai assumir, o outro vai deixar, e fulano é candidato no próximo ano. Olha, tem que se acabar com isso. A notícia ela tem que ser diversificada. O radiojornalismo tem que ser diversificado. Então tem que se acabar com essa mania. A CBN tem o Bruno Filho. Ele tem lá o espaço político, tem o espaço do futebol. E por que as outras emissoras não fazem assim? E a CBN local faz assim porque já segue o quê? Uma escola da CBN lá, Rio, São Paulo, Brasília. Se oferecer, tem quem queira escutar, né? Isso a gente escuta muito sobre música. Tal cantor não tem espaço, tal ritmo não tem espaço porque não tem público. Tem público. Tem que oferecer. Tem público. A FM, as emissoras de FM. João Pessoa tem, por exemplo, uma Cabo Branco FM. Ela tem radiojornalismo? Tem.
Só que o radiojornalismo da FM é diferente. São notícias, noticiários de curtíssima duração, com textos mais manchetados ou mancheteados, como queiram, não é? E música de boa qualidade. Outras emissoras aqui poderiam ter notícias, não tem. Ficam apenas com aquelas músicas, já com música sem muita qualidade. Mas a gente também tem que respeitar, porque tem gente que gosta daquele estilo, né? Daqueles conjuntos, mamão com açúcar, guaraná com rapadura, não sei o que. Tem uns conjuntos assim. Eu não gosto, não, mas até que às vezes eu escuto, vou ouvindo para rir, com as letras medíocres também, mas Tem espaço, tem que ter espaço tem que ter espaço para mundo. tudo, para todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta agora, partindo da informação que o senhor tem. Senhor, não, experiência. você, nós somos colegas. Isso chama de senhor, fico velho, rapaz. Oh. Eu estava tentando lembrar do você, mas Sim. você tem experiência em TV também e em outras formas de fazer comunicação. E eu já perguntei isso a alguns radialistas. Sim. O rádio tem uma magia diferente dos outros veículos e por quê? Tem. Na verdade, nós de televisão também somos radialistas, né? Somos sindicalizados do Sindicato dos Radialistas. Eu sou dos dois, do impresso e de radialistas. Mas o rádio, rapaz, eu não sei o que é. Eu acho que é porque o rádio, ele é mais intimista. Como assim? O ouvinte gosta do rádio. A gente sabe que está conversando para alguém, no pé do ouvido de alguém. E eu aprendi a amar o rádio de uma forma tal. Eu tenho até alguns exemplos. Eu tenho um amigo, o Wellington Farias, que é jornalista de impresso há muito tempo. O Wellington se encaminhou para o rádio e eu notei agora, Lael, que ele está apaixonado pelo rádio. Ele é louco pelo rádio. Eu aprendi a gostar do rádio. A sala de redação de jornal é gostoso aquele papo, aquele coisa e tal. Mas o rádio, rapaz, você tem uma conversa mais íntima com o ouvinte. Ele é mais rápido, a coisa flui no improviso, muitas vezes, de forma interessante. Hoje, com as novas tecnologias, além do nosso repórter lá na rua, nós temos outro repórter fenomenal, que é o ouvinte. O repórter ouvinte é extraordinário. Quando ele chega, eu estou, às vezes, ouvindo, dirigindo o carro, aí entra uma pessoa, olha, o trânsito aqui no... Não sei como é que eles chamam lá, o Sonrisal, né? Que eles colocaram apelido. O trânsito aqui no Sonrisal tá péssimo, não sei o quê. E diz tudo. E o cara que está lá no programa acha ótimo isso, porque é uma notícia. Olha, então não vai lá pelo Sonrisal, lá perto do Geisel, que a coisa tá feia, o trânsito está conturbado. E há toda uma responsabilidade em fazer o ouvinte montar aquela cena na cabeça. Sim, porque a TV está mostrando as imagens. O rádio está ali com a responsabilidade desse repórter, não é isso? Você disse muito bem. O rádio, ele é interessante, você vê pelos ouvidos. E o maior exemplo desse, eu quando transmitia futebol, eu achava engraçado. No outro dia eu passava nas ruas, aí um ouvinte... Olha, eu vi o jogo ontem. Mas, rapaz, como é que aquele cara perde um gol daquele? Eu digo, você viu o jogo? Mas não, mas eu ouvi você. Quer dizer, ele imaginou o lance quando eu narrei e disse que a bola raspou a trave, que o cara perdeu um gol feito. Então, o rádio cria imagens sensacionais. Muito bacana. A gente está quase precisando encerrar. Onde é que quem está assistindo a gente pode adquirir esse livro, Gilson? Rapaz, esse livro ele pode ser encontrado aqui em João Pessoa, lá na livraria Shalom, que fica naquele retão de Manaíra, já perto, posso dizer, do Mag Shop. Eu digo Mag porque a turma aqui tem uma que chama Mag Shop, aqui se gosta de inglesar tudo. Por que Mag Shop, minha gente? Porque o dono do shopping é Manuel Alceu Gaudêncio. Então é Mag. Mag Shop, Shopping, né? Então, fica ali, a Shalom. E aqui na livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos. O preço é muito bom, são 250 páginas. Ilustradas, como a gente mostrou aqui, tem ilustrações. Só R$30. Bom, tá dado aí o recado. Eu vou ler o meu, eu ganhei e vou ler, garanto, inteiro. Quero agradecer demais sua presença, por ter vindo compartilhar conhecimento conosco. Portas sempre abertas aqui. Tá ok. Lá eu quero dizer da alegria de poder estar aqui.
agradecer aos telespectadores, parabenizar a casa pela boa televisão que vocês estão fazendo. Eu sou da outra TV pública, mas assisto essa também. Eu acho bacana, meus amigos, o Admilson, o Edmilson também, o Lucena, você, sou fã de vocês. A gente agradece. Tá bom? Um abraço para mesmo. todos, hein? Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde é possível rever todos os nossos programas, comentar, deixar sugestão de pauta. A gente espera lá. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.